Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o FOF de base 10, o Kizu 11. Vamos aproveitar aqui para ler o seu último relatório gerencial que saiu ontem, quinta-feira, e que vem trazendo aí algumas informações sobre como o fundo aí vem se desempenhando. Lembrando que o fundo caiu bastante, né, a sua cotação nesses últimos meses e também seus rendimentos vêm caindo. Então vamos ver qual é a expectativa aí para os próximos meses. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like e deixe nos comentários se você investe no Kizu 11 e quantas cotas que você tem atualmente. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente o Kizu 11 está sendo negociado a praticamente que R$ 7,00, é o seu preço de negociação atual. Ele está com o dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses de 12,35%. Seu P sobre VP está de 0,89, então está com deságio. Seu preço atual de cotação está mais barato do que seria o seu preço justo. E o fundo está com uma liquidez média diária aqui de aproximadamente R$ 850 mil. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que o seu valor patrimonial atualmente é de R$ 353 milhões, então ele ainda é um FOF pequeno, porém esse tipo de fundo, né, FOFs, eles são realmente bons quando eles são pequenos, porque consegue fazer aí uma movimentação melhor dos seus ativos. E aqui também podemos ver que seu preço justo seria os R$ 8,01, para o seu preço atual, que está ali praticamente R$ 7,00, então está com um desconto bastante interessante. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ter algumas informações sobre os seus rendimentos. E nessa tabela aqui podemos notar que ele vinha pagando 7,5 centavos, né, desde o início do ano. Aí, mais ou menos aqui no mês 8, ele diminuiu seus rendimentos para 7 centavos. Já no mês passado, mês 10, ele diminuiu aqui para 6,8 centavos e agora diminuiu um pouco mais para 6,6 centavos. Então podemos notar que seus rendimentos vêm caindo no decorrer desse tempo. Mas isso não quer dizer, pessoal, que tem algo de errado acontecendo com o fundo. Mais adiante eu vou mostrar lá no seu demonstrativo financeiro. Então vamos aqui considerar alguns pontos sobre a situação do Kizu 11 durante esse último mês de outubro de 2024. Aqui no mapa podemos notar que atualmente o fundo ele conta com um pouco mais de 121 mil cotistas. E aqui também no mapa podemos ver a localização desses cotistas, né? Na sua grande maioria estão lá nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então é de lá que estão os principais investidores do Kizu 11. E aqui também podemos notar que o número de cotistas vem diminuindo, né? Seu pico máximo foi aqui no mês de dezembro de 2023, que ele atingiu aqui, aliás, mês de janeiro de 2024, que ele atingiu aqui um pouco mais de 133 mil cotistas. E de lá para cá ele vem caindo o seu número de cotistas, infelizmente, né? É um ativo até interessante, eu não acho o Kizu 11 um fundo ruim. Aqui podemos ver como é que está as alocações, os fundos de investimento, então quais os ativos, quais os FIIs que atualmente o Kizu 11 ele investe. Lembrando que ele é um FOF, então é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. E aqui podemos notar que seu principal fundos atualmente são um fundo da Kinea, que é o KNHY11, que ele tem aqui 3,6% do seu patrimônio investido nele atualmente. Ele tem também uma exposição maior no BTLG11, no BRCO11, no HGCR11, no MXRF11, no HGRU11, no VISC11, no HGBS11, no HSML11, no XPLG11, no LVBI11, no CANIP11, no XPML11, no HGLG11 e no KNCR11. Então esses daqui são os seus 15 principais fundos imobiliários, fundos esses que ele tem uma maior exposição atualmente. E sinceramente, pessoal, são fundos muito bons. Não tem nenhum fundo aqui que eu pessoalmente ache ruim para se investir. Todos eles aqui são bons fundos imobiliários de tijolo de segmentos diferentes e também fundos de papel bons, como o HGCR11 é um bom fundo, o MXRF11 também é um bom fundo. Temos também o KNCR11, que é um fundo muito bom e que vai se beneficiar bastante se a Selic ela continuar subindo, como é a expectativa. Então, atualmente, o Kizu 11, ele investe, na sua grande maioria, a maior parte do seu patrimônio está investido em fundos bons, fundos aí que são referências nos segmentos de atuação. Então, de modo geral, o portfólio atual do Kizu 11 é um portfólio realmente bastante significativo.
Se o fundo tiver caixa, ele pode aí aproveitar as oportunidades, né, que tem ocorrido aí em vários fundos desses que eu mencionei, caíram bastante a sua cotação. Então, se o fundo ele tiver caixa suficiente, ele pode aproveitar essas oportunidades para futuramente realizar aí ganhos de capital com uma futura valorização desses ativos. Porém, também podemos notar que o fundo ele investe em ativos que não são tão bons assim, como no caso ele tem aqui, ó, o HCTR11, porém é uma exposição pequena, né, inferior a 1%, tem também o DEVA11, que é uma exposição inferior a 1%. Então, apesar dos seus principais ativos serem bons, ele também investe aí uma porcentagem menor em fundos que não são tão bons assim. Com respeito à quantidade de ativos, atualmente ele tem aqui 38 fundos imobiliários que ele investe. Então, essa é a quantidade atual. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar a separação dos FIIs que ele investe por setor. Então, aqui podemos notar o seguinte, que a maioria dos fundos que atualmente ele tem são do segmento de papel, o que corresponde aqui a 32,5%. Ele também tem uma exposição muito alta a fundos imobiliários de logística, com 22,9% do seu patrimônio investido nesses ativos. Ele tem também uma posição muito considerável no segmento de shopping, com 13,3%, também no segmento híbrido, com 9,6%. Ele também tem uma exposição muito boa aqui em lajes corporativas, com 10,3%. Então, esses são aqui os 5 principais segmentos que atualmente ele tem em fundos imobiliários. E aqui ao lado a gente pode notar o seguinte, que atualmente 96,8% de todo o seu patrimônio está investido em cotas de outros fundos imobiliários e 3,2% está aqui na renda fixa, como liquidez diária. Então, é o valor correspondente que ele tem em caixa para poder fazer aí futuros investimentos, comprar mais cotas de fundos que atualmente ele já tem posição, diminuindo o seu preço médio. Só lembrando, pessoal, que atualmente o fundo ele usa um índice de referência chamado Suno 30. Esse índice de referência, ele pega ali os principais fundos imobiliários que atualmente são negociados na Bolsa de Valores e faz uma seleção. Se descermos aqui, a gente pode notar exatamente quais os critérios usados para poder fazer a seleção desses fundos imobiliários. Lembrando que esse índice é apenas uma referência que o QIZO 11 ele usa para poder escolher quais ativos ele vai investir. Então, todos aqueles ativos que atualmente ele investe são fundos que têm composição no índice FIX, então são fundos que têm uma boa liquidez, geralmente. Ele também menciona que os fundos que atualmente ele investe não podem ser FOFs, então não podem funcionar assim como o QIZO 11, investir em outros fundos imobiliários. Então, ele não pode investir no HFOF 11, ele não pode investir no KFOF 11, no JSAF 11, que são outros FOFs, assim como o QIZO 11. Aqui também podemos notar que o fundo ele não poderá ser monoativo. O que significa isso? Então, o fundo que ele investe, se ele for, no caso, fundo de tijolo, esse fundo não poderá ter apenas um imóvel, ele tem que ter mais de um imóvel. Então, ele não investe em fundos imobiliários monoativos. Ele menciona também que o fundo deverá ter dividend yield maior do que zero nos últimos 12 meses. Então, é um fundo que tem que estar pagando rendimentos. Então, fundos como TOD e 11 não poderiam aqui fazer parte do portfólio do QIZO 11, já que ele não está pagando rendimentos para os seus cotistas. Voltando um pouquinho aqui, a gente pode ver correspondentes à sua demonstração de resultado mensal. Então, correspondente ao mês de outubro de 2024, podemos notar que o fundo ele gerou uma receita total aqui de R$ 3.195.000. Então, essa daqui foi a sua receita bruta, que veio especialmente aqui dos rendimentos que ele recebeu dos fundos imobiliários. E podemos notar ó, que o valor que ele recebeu durante esse mês de outubro foi inferior a pelo menos aqui ao mês de julho e o mês de agosto. Ele também recebeu aqui uma porcentagem correspondente ao seu ganho de capital, que também foi inferior aqui se comparados com o mês de julho. Então, a principal maneira que o QIZO 11 ele gera receita é através dos rendimentos que ele recebe dos seus FIIs e também por meio de ganho de capital. Então, ele vende cotas de FIIs no lucro, assim realizando ganho de capital. Ele menciona também que ele recebeu aqui um pouco mais de R$ 77.000 correspondente ao seu valor que está na renda fixa. As despesas do fundo somaram o valor aqui ó, de R$ 223.000. Então, no final, o fundo ficou com o resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de R$ 2.971.000. E o fundo ele distribuiu, de fato, o valor de R$ 2.916.000. Então, ele poderia sim ter pago aí um rendimento maior para os seus cotistas, já que ele gerou um resultado maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Porém, por meio daqui, pessoal, a gente consegue entender por qual motivo o QIZO 11 ele tem diminuído os rendimentos que ele tem pago para os seus cotistas. O principal fator é o seguinte, que o fundo ele caiu aqui a sua receita
correspondente ao valor que ele recebe dos seus FIIs, podemos levar em consideração o seguinte, que atualmente os principais fundos que ele investe são fundos de papel. E como o índice IPCA veio negativo durante o mês de agosto, isso teve impacto direto nos fundos imobiliários de papel durante o mês de outubro. Então, vários fundos que atualmente o Kizu 11 ele investe tiveram uma receita menor, consequentemente pagaram um rendimento menor, e o Kizu 11, como investe a maior parte do seu patrimônio em fundos imobiliários de papel, também sofreu devido a esses rendimentos menores. E outro ponto também que devemos levar em consideração é que o fundo ele sempre realizava bastante ganho de capital. A gente pode ver aqui ó, que durante o mês de julho, só de lucro, ele teve aqui R$ 292 mil com ganho de capital. Já nesse último mês de outubro, foi um pouco mais de R$ 38 mil. Então, como a cotação dos fundos imobiliários caíram bastante, fica impossível o fundo ele conseguir realizar ganho de capital. Não tem como ele comprar um ativo a R$ 100 e o ativo se desvalorizar para R$ 90, não tem como ele vender esse ativo no prejuízo. Então, o fundo ele não vai fazer isso, ele vai esperar a cotação voltar a subir. Porém, o cenário atual é de fundos imobiliários, de modo geral, cair a sua cotação. Então, por esse motivo, o fundo ele fica aqui impedido de poder fazer ganho de capital, já que a maioria dos ativos que atualmente ele investe estão caindo a sua cotação. E nos últimos relatórios gerenciais, a gestora do fundo, que é a Aquilima, ela mencionou exatamente isso, que o fundo ele não está fazendo ganho de capital devido às cotações de alguns ativos, de alguns fundos que ele investe, terem caído bastante o seu valor. Então, enquanto a taxa Selic ela continuar elevada do jeito que está, enquanto os FIIs, de um modo geral, continuarem se desvalorizando, infelizmente o Kizu 11, a tendência é ele pagar rendimentos como esses daí que atualmente estamos vendo, de aproximadamente ali 6,5 centavos. O Kizu 11 ele só voltará a aumentar os seus rendimentos a partir do momento que os fundos imobiliários voltarem a se valorizar e, consequentemente, os fundos que ele investe também pagarem um rendimento melhor e maior. Dessa maneira, o fundo ele conseguirá ter uma receita maior e, consequentemente, vai conseguir distribuir um rendimento maior para os seus cotistas, beleza? Porém, de um modo geral, não tem nada de errado acontecendo com o fundo. O fundo ele depende bastante desses dois fatores que eu mencionei. Mas, de um modo geral, o fundo está aí bem tranquilo com respeito a esse ponto, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria de atualizar vocês sobre a situação aí do Kizu 11, um dos fundos imobiliários de base 10 FOF mais conhecidos dos investidores. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre ele. Deixe aí nos comentários se você vai continuar investindo no Kizu 11. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.